E cá estamos em mais uma parte para falar de situações bem interessantes. Já temos connosco o Dr. Ângelo Rebelo, cirurgião plástico. Nem precisavas de apresentar, toda a gente conhece. Toda a gente conhece, principalmente a minha cara. a Catarina Moraes, que é apresentadora, e a Joana Amaral Dias, que é a nossa colaboradora aqui da CMTV. Hoje na condição de psicóloga clínica, porque ela vem cá por muitas condições, não é? Hoje não vem cá falar de futebol. Polivalente. Portanto, és polivalente e cada vez tem que ser mais. Ora bem. Isso não há dúvida nenhuma. E hoje o tema que nós vamos tratar são de cirurgias que correram menos bem, para não dizer que correram mal. Cirurgias plásticas que correram mal. De qualquer forma, Dr. Ângelo, aparecem-lhe muitas pessoas com alguns problemas de cirurgias plásticas que não correram bem. Sim, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Ora, essa. Na minha consulta, eu tenho cerca... É um número impressionante. Cerca de 20% de pessoas que vão à minha consulta com resultados de cirurgias que não correram bem. Aqui convém chamar a atenção que muitas vezes há confusão entre uma cirurgia que não corre bem, entre uma complicação de uma cirurgia, entre uma cirurgia mal feita, porque é feita por pessoas que nem sequer estão habilitadas para fazer, e a outra coisa que é um resultado que não tem a ver com aquilo que a pessoa esperava. Mas que pode ter corrido bem. Portanto, a pessoa criou uma expectativa. Exatamente. E embora correndo bem, não era aquilo que a pessoa esperava. Mas para essa pessoa acaba por ser um mau resultado ou uma complicação, eles chamam tudo. Mas está tudo bem, só que não foi de acordo com a expectativa que a pessoa tinha. Vamos desmistificar então que a cirurgia plástica hoje em dia não é um risco assim tão grande de forma a haver grandes erros, desde que seja feito por pessoas credenciadas. É o chamado risco calculado. Quando se vai avaliar uma pessoa que se quer submeter a uma cirurgia estética, avalia-se se ela é proposta para uma cirurgia, tem que se explicar os prós e os contras. Explica-se o que é que tem de benefícios, o que é que se pode alcançar, chamando sempre a atenção que nós não somos super-homens, nem somos deuses, que somos seres humanos e que temos as nossas limitações, mas que vamos pôr o nosso melhor ao dispor da pessoa que nos procura. E a partir daí tentar perceber qual é a expectativa que a pessoa tem e travar-lhe um bocado alguma falsa expectativa. Isso é muito importante o que o Dr. Ângelo acabou de dizer, Joana, porque nós vamos lendo muitas das cirurgias plásticas que vão fazendo, algumas feitas pelo Dr. Ângelo, e aqui há uns tempos eu li uma entrevista de uma figura que queria pôr umas mamas, um peito enorme, que eu achava desproporcional, de facto. Pronto. E lembro-me que na altura o Dr. Ângelo se terá pronunciado no sentido que as coisas têm que ser equilibradas, não é? Como é que na cabeça das pessoas um médico consegue explicar, olha, aquilo que está a querer não é aquilo que lhe fica bem? Pois, eu acredito que o Dr. Ângelo apanha muitas situações dessas, não é? De expectativas e pedidos que são irrealistas ou desajustados face àquilo que é a estrutura ou aquilo que é possível fazer. Provavelmente o Dr. Ângelo apanha muitas pessoas que apenas querem melhorar a sua imagem, a sua aparência, o que me parece razoável e normal, mas também, que será a maioria, com certeza, graças a Deus, da idade, claro. mas também apanhará uma percentagem residual de pessoas que têm problemas graves de imagem corporal, nomeadamente dismorfia corporal, e que, portanto, vê uma coisa ao espelho que não corresponde à realidade, ou que têm uma dismorfia projetada na cirurgia, por exemplo, querem ter um tamanho de seios que é desajustado, que não se adequa à sua estrutura corporal, que lhe pode inclusivamente dar problemas ortopédicos de coluna, etc., que até pode ser, para além de ser inestético, pode ser perigoso para a saúde da pessoa. E nesse caso imagino que o Dr. Ângelo tenha que tentar chamar à razão, ser quase psicólogo algum também. Fator de razoabilidade, de razoabilidade no pedido das suas pacientes, dos seus pacientes. O que nem sempre é possível. Para dar um exemplo que não tem a ver com cirurgia plástica, mas que é bastante pedagógico, eu apanho muitas miúdas anoréticas que pesam 32, 35 quilos e que ao espelho estão convencidas, perante a imagem do espelho, estão convencidas que pesam 90 quilos. Querem tirar a gordura. Exatamente, e querem tirar a gordura. E não é nenhum discurso racional, nem nenhuma medida racional, por exemplo, uma fita métrica ou uma balança que dá um facto à pessoa que a vai convencer do contrário. Portanto, são pessoas impermeáveis à racionalidade, não há argumentação lógica,
razoável que as faça demover. Eu estou a falar no feminino, porque com certeza tem muito mais pacientes. Eu também tenho muito mais mulheres, pacientes com problemas de autoimagem e de dismorfia corporal do que homens. Aparecem homens também, mas é de facto uma percentagem muito reduzida, não é? No caso de homens. E, portanto, são impenetráveis a qualquer argumentação lógica, o que dificulta, obviamente, o trabalho ao médico, ao cirurgião, cuja principal competência é, de facto, operar e ficar bem. E claro, obviamente. Dr. Ângelo, é mais difícil corrigir ou iniciar um processo de cirurgia? Sem dúvida. Sem dúvida. Uma cirurgia secundária não é só secundária. Eu já tenho apanhado situações de pessoas que foram operadas várias vezes. Pois, sim. Não é uma nem duas. E quanto mais vezes, mais complicada é a cirurgia. Tecnicamente... Os tecidos, não é? Imagino são tecidos que são muito mexidos e que têm uma resposta diferente daquilo que é pegar a pessoa pela primeira vez e fazer o que estamos rotinados, em que sabemos prever um resultado. Vamos ver algumas imagens. Mas, por um lado, também, muitas vezes, é preciso fazer determinadas correções. Sim. E aqui, no caso da Catarina, está aqui para dar o seu testemunho. A Catarina, por exemplo, teve um acidente e acho que nada melhor do que ela para contar como é que foi o acidente. Sim, no meu caso foi uma situação, porque também temos estado a falar de cirurgia estética, de pessoas que recorrem, que querem melhorar a sua imagem. No meu caso, das duas situações que fiz foi por uma questão de saúde. A primeira, que foi a primeira vez que conheci o Dr. Ângelo há mais de 15 anos, não é verdade? Tive um acidente de automóvel grave e fiquei com um hematoma. E nunca na vida me passaria pela cabeça que a pessoa que me iria resolver essa situação... Um hematoma de quê? Tinhas uma bola na perna? Uma bola na perna cheia de líquido. Durante muito Fui tempo? a vários centros onde tratam jogadores profissionais, por exemplo, jogadores da bola, a clínica do Lambert, por exemplo, fazer punções. A minha mãe trouxe vitamina C pura dos Estados Unidos, fiz imensas punções, ligava a perna para tudo ver e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. Todos os médicos me diziam: Catarina, temos que abrir a sua perna, temos que cozer, vai ficar com uma cicatriz, estamos a falar de uma adolescente, 20 centímetros na perna. Ficarias com as tuas pernas... Com uma cicatriz. Com uma cicatriz. Ficarias com as tuas pernas, de facto, Inestéticas. À Clínica Milénio. Exatamente, foi quando eu procurei, neste caso, com uma tecnologia, na altura, para aspiração de gordura, não é? Vibrolipoaspiração. Foi assim que me foi resolvido a situação do hematoma. Como é que foi, doutor? O que é que fez à Catarina? Retirámos-lhe com uma técnica que é uma evolução da lipoaspiração clássica. Portanto, fez um furinho. Fez uma vibroliposucção naquela altura, através de um pequeno orifício, em que se aspirou todo aquele conteúdo que estava em excesso. Ou seja, eu, em vez de uma cicatriz, neste momento tenho um sinal. Não se nada. Claro. E eu posso testemunhar que já vi as pernas da Catarina. Continua. É verdade. Isto foi importantíssimo para a Catarina. Catarina, quando nós falamos, quando nós falamos de cirurgias que correm menos mal... Uma cicatriz de 20 centímetros, miúda ou graúda, não interessa. Imagina para mais, a Catarina disse muito bem, na imagem adolescente, na altura, que a imagem corporal, quer dizer, há adolescentes que nem com uma borbulha saem de casa, quanto mais com uma cicatriz de 20 centímetros. Mas tem havido uma preocupação na área da cirurgia estética, a nível mundial e nos últimos anos, exatamente nesse sentido, de se fazerem menos cicatrizes. As cirurgias de mama hoje em dia... E coisas menos agressivas, menos não é? agressivas e ficam com cicatrizes praticamente E esta técnica da vibroliposucção é uma técnica que a Clínica Milénio, o Dr. Ângelo, utiliza, que é fantástica, Joana. Eu, por exemplo, não estava previsto, mas nunca tive grandes receios de falar disto. Eu tinha uns papos enormes, os ciopas todos têm uns papos enormes, e o Dr. Ângelo... Estás a falar debaixo dos olhos? Dos olhos. Chama-se uma blefaroplastia. Eu tinha uns papos enormes. É gordura, segundo sai, não é? E, entretanto, o Dr. Ângelo fez-me um buraquinho, destruiu aquela gordura, aspirou-a toda e eu fiquei com um pontinho e, passado 3 dias, eu estava na televisão. Por isso é uma técnica magnífica. Sem cicatrizes. É a técnica do buraquinho. Agora, quando nós estamos aqui a falar de cirurgias que correm menos mal e temos aqui a Catarina, as pessoas lá em casa perguntam assim: é lá, eu tenho que ter com o Dr. Ângelo. Mas a Catarina sempre foi assim. Tinha um problema acidental, porque na tua carinha o Dr. Ângelo nunca mexeu, na maminha também ainda não. Na maminha já mexeu. Já mexeu e também foi uma situação para resolver um problema, isso eu posso partilhar. Digamos, eu sempre fiz na adolescência, no Algésia da Fundo, fiz natação, nunca tive peito.
E o Dr. Ângelo, na altura. Mais parecida com o pai. Exato, Saías ao pai. chamavam a mama infantil-juvenil, portanto só não desenvolveu, só tinha a glândula, digamos assim. Isso, claro, a partir na adolescência também criou uma certa. Não tinha peito. Querias pôr um cetenzinho Queria pôr um bonito. cetenzinho, etc. E a minha mãe nem pensar, quando fores maior, logo vês. E então sempre foi uma vontade minha. Mas aí está, sempre com a questão de, no meu caso, que não tinha nada, ficar de acordo com a minha estrutura está, porque corporal. isso parece natural. Portanto, proporcional. Mas não é, a Catarina está a chegar aí. Ah, é que não? a Catarina faz o primeiro, põe as primeiras maminhas. Exatamente, eu entretanto ponho. Estas já não são as Estas já não mesmas. são. Isto são várias, é assim. Não é nada. Não, explica lá. Portanto, essas não são as iniciais. Não são as iniciais. Foi há uns anos atrás, há 5 anos atrás, se não me engano, foi quando eu recorri, na altura, o diretor de cirurgia estética a nível nacional, para fazer os meus primeiros implantes, com o tamanho que eu tinha escolhido, etc, etc. Entretanto, descobri que tinha as PIP. As PIP, explica Que para eram as pessoas uns compreenderem. implantes, para quem não sabe, na altura foi muito divulgado nas notícias, sim, aqueles implantes uns implantes perigosos, à base o material era quase industrial, digamos assim, não era de acordo para... E muitos até se podiam romper. E muitos até se podiam romper. Os meus estavam impecáveis. Houve pessoas que optaram por não tirar, houve pessoas... Eu fui logo, mais uma vez, recorri ao Dr. Ângelo fazer a substituição. E achei curioso, porque na altura o Dr. Ângelo também teve o cuidado de perceber, olhando para o meu corpo, nós não somos iguais nem de um lado nem do outro, portanto temos simetrias. E uma coisa que também não tinha feito na primeira, fiz na segunda, que foi... tinha um peito maior e todos nós temos um lado maior do que o outro, portanto... Equilibrou-nos. Exatamente. Estás perfeita. Mais uma coisa que eu posso testemunhar. Porquê? Já dá a ver as mamas da Catarina. Já viste na piscina. Já viste na piscina. Vamos só ali rapidamente. Doutor, venha comigo aqui, se faz favor, ao ecrã, só para vermos uns casos, 1 ou 2 casos de correção. Sim, que eu vou há imensos pedir, casos, eu só... Temos escolhi aqui estes. um caso, doutor. Esta doente foi operada 4 vezes. 4 vezes. Fizeram-lhe uma redução de mama. No mesmo primeiro tempo colocaram-lhe umas próteses, fizeram a redução e colocaram-lhe as próteses. Depois correu mal, fez... Estamos a falar da fotografia das do lado- duas. Das duas. Depois, na mama esquerda, ela fez um hematoma, depois tiraram-lhe a prótese, fizeram-lhe uma série de cirurgias que correram todas mal. Credo, a senhora aqui nem tinha bico de Mas mama. ficou, perdeu a areola e o mamilo, e depois apareceu-me com uma cicatriz deste tipo, toda mal colocada, e com uma prótese que estava também mal posicionada. A cirurgia que foi feita, isto são cirurgias que são feitas por vezes em mais que um tempo, não pode ser resolvido tudo de uma vez. Teve a preocupação de se resolver numa primeira fase a parte da cicatriz e o reposicionamento da prótese, e depois, mais tarde, vai-se fazendo a Não sei reconstrução. se vamos Hoje em ver o dia- resultado. Não sei se O vamos ver o resultado está aqui resultado. nesta fase. Hoje em dia, o Dr. Ângelo já consegue, inclusive, reconstruir a auréola mesmo da maminha. Sim, nós fazemos em mulheres que fazem mastectomias pós-cancros e fazemos a reconstrução da mama com a reconstrução da areola e do mamilo. Além disso, existem também técnicas que surgiram mais recentemente, chamada micropigmentação, que é uma técnica muito interessante, já a micropigmentação em 3D, para se fazer o desenho da areola fazer o e mamilo. que simula o mamilo, que é muito mais- interessante. Este é o mesmo caso, Sim, suponho. foi só para se ver noutra Portanto, posição em que há podemos uma melhoria passar- significativa. Já, sem dúvida nenhuma. Podemos Este passar. caso é um caso de uma doente que me apareceu, também com uma complicação de cirurgia de aumento com próteses, em que ela, quando veio a mim, só tinha uma prótese na mama esquerda e não tinha prótese sequer O que é que na tinha acontecido àquela? Aquela tinha tido uma complicação e tiraram-lhe a retirada. prótese e E não fizeram mais nada? Não. Depois nós fizemos a reconstrução, que, quando se faz a reconstrução, procura-se a simetria, como há bocado estávamos a falar, não existe, mas procuramos que fiquem o mais parecidas possível, Portanto, tanto só em forma mexeu como em naquela, doutor. Só Não, mexeu numa, mexemos nas nesta não duas. mexeu. Acabámos por mexer nas duas, porque é mais sensato para ficar com próteses iguais, da mesma marca, do mesmo modelo, e ter um resultado mais equilibrado. Exatamente. Vamos passar. Uma doente é o mesmo caso, só para se ver noutra posição, para se perceber que tem
uma forma já Completamente aceitável. muito bonitos, Uma neste destas caso, não doentes é? apareceu-me Coitadinha desta moça. com uma prótese de cada marca em cada mama. Pois. Marcas diferentes. Joana, uma situação destas é completamente traumático para a pessoa. Claro, obviamente. Até porque é assim, a pessoa que recorre à cirurgia plástica recorre porque quer melhorar a sua imagem, com certeza, número um. Muitos casos, mesmo que sejam coisas pequenas e que sejam coisas que hoje em dia até são banais, como os implantes mamários, são coisas muito comuns, acontece muitas pessoas aparecerem já com alguma autoestima debilitada. Ora, se a pessoa sai de uma cirurgia plástica pior do que aquilo que entrou, temos não só uma expectativa que é curada, como um problema que pode ser muito grave de autoestima. E eu imagino que há algumas pessoas que não aceitem de todo e que façam depressões graves, situações quadros de ansiedade. Inibe a vida toda, não é? A pessoa tem vergonha de A questão da vida, por vestir, exemplo, no tudo. caso da rapariga, a sua vida sexual, já nem falo de ir à piscina ou à praia, mas quer dizer, a vida ficam sexual, completamente- claro, uma depressão grave será muito Este é o comum. mesmo caso, doutor. Sim, para se perceber. Pois, como Ah, mas que melhor, bonito que ouça. ficou. Olha a comparação, quer dizer, Não, mas não aqui é? o doutor Ângelo estava a falar de ter mudado ambas as próteses e aqui percebe-se porque é que mudou também a do lado Exatamente, esquerdo. doutor, faz favor de sentar, muito obrigada. Obrigado. Foram belíssimos dizeres, mas isto pode acontecer em barrigas, pode acontecer em cara. Claro, em toda a parte. É importante que as pessoas que vão fazer uma cirurgia estética sejam informadas das possíveis complicações. Claro, com Agora certeza. aqui, Nem toda a gente reage da mesma pronto, maneira. mas aqui há um aspecto que eu gostava de realçar, que é o importante é a pessoa escolher o cirurgião que saiba lidar com essas complicações. Porque o que eu tenho deparado muitas vezes é que quando surgem as complicações, esses cirurgiões saem fora da Com conversa. certeza. E, doutor Ângelo, há um problema o caso grave. desta moça que E só há vinha com uma e há um prótese, problema não é? gravíssimo que nós estamos a passar no nosso país, é que estão a fazer ofertas de outras cirurgias noutros países, como Tunísia e Turquias e isso tudo. As pessoas vão fazer as cirurgias e depois querem o acompanhamento médico e não o têm. Mas Claro. mesmo cá, Duarte, porque eu tenho ouvido grave. nas notícias muitas pessoas que não são qualificadas, não são cirurgiões plásticos, algumas pessoas nem sequer médicos Sabes são. porquê, Joana? Porque muitas E que vezes estão as a fazer pessoas... cirurgias a preço de saldo. Era aí que eu ia Um mês chegar, ouvi ao uma preço, reportagem ao preço. numa E rádio vêm muito fazer importante. a cirurgia na completa clandestinidade. Exatamente. Que é um escândalo. Claro. Vêm ao nosso país operar, não pagam impostos, Já viu. vão-se embora e depois as doentes têm uma complicação, vão ao mesmo sítio à procura desse. Não existe mais esse cirurgião, desapareceu. acabou. Ainda há dias estava a falar com uma pessoa que me dizia que no cabeleireiro onde ia arranjar as mãos e os pés Sim, e o cabelo... também fazia uma plasticazinha. Estava a chegar um médico estrangeiro que tinha lá uma fila de gente para fazer tratamentos de preenchimentos e botox. Claro. E vai-se embora com o dinheiro no bolso cheio Claro. e nunca mais... Materiais às É vezes que há uma confusão, maus, É materiais assim, a maus. cirurgia plástica é obviamente estética, mas é uma especialidade da medicina. Pois. Não é uma estética como fazer umas unhas de gel ou umas medalhas. Mas deixa-me dizer, Joana, que hoje em dia, com a informação que as televisões veiculam, com a presença de médicos credenciados e que têm provas dadas, só é enganado já quem quer. Mais ou menos. E não vão atrás do Não é bem assim, preço. porque O que é querida, bom mais As é pessoas bom. vão atrás do preço, esse é o grande Mas problema. não podem ir, E então, porque estão com vão materiais de pessoas que não segunda. são credenciadas e o que Daí a acontece é importância depois... deste programa de hoje, das pessoas não irem Materiais atrás do de preço segunda. e perceberem que realmente a medicina, a cirurgia plástica é uma especialidade da medicina. Exato. Muito bem, Não é uma e especialidade da E não estética. terem medo, não terem medo. A pessoa se vai a um médico, tem que lhe perguntar, olha, Claro. desculpe, eu pertenci durante muitos anos ao grupo de cirurgiões plásticos da Embaixada dos Estados Unidos e quando havia alguém americano que passava por cá e precisava de uma consulta minha, eles vinham recomendados da Embaixada e a primeira pergunta que me faziam assim que sentavam à minha frente era o que é que eu era. Qual era a minha especialidade, se eu era especialista, e vinham recomendados da Embaixada. Claro. As pessoas têm que perder o medo e de perguntar, olha, qual é a Exigir sua especialidade? credenciais, E depois claro. tem experiência neste tipo Claro, de cirurgia, porque e- nós cirurgiões não temos que fazer todo o tipo de cirurgia. Ah, não? Há especialidades, eu pois dedico claro. mais a um determinado Claro. tipo de cirurgias Claro. e aquelas a que não me dedico, recomendo os colegas que se dedicam a essa cirurgia. E isto para vos dizer, por isso, se quiserem ficar como a Joana, que é a lida de morrer, e como a Catarina, e charmoso como eu, vão ter com o doutor Ângelo. Pronto. O Duarte não diga isto, pois é difícil. É difícil. Ora bem, doutor Ângelo, muito Eu é que obrigada. agradeço. Esta casa é sua. obrigado. Catarina, Beijinhos, não posso até dizer a breve. mesma coisa, mas és sempre bem-vinda. Joaninha, esta casa é mesmo tua. Obrigada. Portanto,